E aí, a parte 2 tá? A continuação do dia 5, que é a visão que Deus tem sobre você, né? Então, gente, um momento crucial da vida, Deus vai nos testando em tudo, né? Porque cada teste revela qual é o nosso caráter. Revela também uma fraqueza no nosso caráter. E ele vai nos testando para nos preparar para uma responsabilidade maior, tal qual aconteceu com Ezequiel. Quando a gente começa a compreender que a vida é um teste, a gente vai perceber o quanto que é importante viver e passar nesses testes, né? Mesmo o menor incidente é relevante para o desenvolvimento do nosso caráter. Então, independente do que acontece, todo detalhe que nós vamos vivendo no dia a dia é um teste para o nosso caráter. O lixo que cai no chão, como a gente falou, né? A forma de apanhar esse lixo. Se você põe o lixo e ainda xinga o outro de pouco, você não passou um teste, né? Se alguém passa na poça d'água, te joga a água, você, né, claro, fatalmente vai reclamar. E ainda vai xingar o outro. Então, também não passamos no teste. Pedimos paciência, ele vai nos trazer situações para que tenhamos paciência. A boa notícia é que ele é um pai amoroso e que ele deseja que a gente passe nos testes. Então, nós estamos em treinamento, tá? O qual o pai está ensinando o filho, está forçando aquele filho a melhorar em algum momento, é o que Deus está fazendo conosco. Então, ele quer que a gente seja aprovado, por isso, ele jamais permitirá que a gente tenha um teste maior do que a nossa força e resistência suporte. Ele vai nos dando uma porção de graça a cada dia. Então, nossos testes serão debaixo daquela porção de graça de cada dia. Toda vez que a gente é aprovado num teste, vale lembrar isso aqui, ó, gravar isso aqui no post-it. Toda vez que a gente é aprovado num teste, Deus vai anotando. Passou no teste de resistência, passou no teste de, sei lá, de Paciência. fala, de paciência, de todos os testes que sai passando, ele vai anotando. E isso ele vai anotando para quê? Para te recompensar, sabe quando? Na eternidade. Lembra que nossa vida aqui é a primeira página do nosso livro da eternidade? Então, ele está anotando tudo para que quando a gente chegar do outro lado, viver a eternidade com ele, possa nos bonificar, posso dizer assim. Ele vai nos recompensar. Eu até brinquei assim. E aí, você vai chegar lá do outro lado, vai ver um tanto de gente com várias coroas de pedras, de brilhante, não sei o quê, e não sabe por quê. E aí você está lá debaixo da ponte do rio da vida, vivendo na eternidade como um mendigo. Para! Então, Não. procure passar nos testes agora, vivendo agora. Faça um bom teste para que você tenha uma vida. É só uma metáfora que eu usei, tá? Um exemplo. Porque lá não é um lugar de sofrimento, né? A eternidade que a gente está buscando não é a eternidade de sofrimento. Por isso a gente precisa passar nesses testes. E não quer dizer que você vai ver e vai sentir inveja do outro, mas é fato. Alguém vai ter mais do que o outro, porque se ele for mais aprovado que o outro. Eu penso assim, né? Talvez esteja errado. Então tá, depois de serem aprovados, nós receberemos a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam, aos que vencerem, aos que estiverem passado no teste, aos que tiverem passado no teste. A vida na terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Então, assim, vale a pena você desprender de energia, de inteligência, de gastar tempo em aprender a viver aqui na terra. A Bíblia diz: o Senhor Deus, ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que a terra tem são do Senhor Deus. De fato, jamais possuímos realmente coisa alguma durante nosso breve período de vida. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. E nós vamos sendo testados para viver com ele, né, Kelly? Que Deus empresta, Deus apenas está nos emprestando a terra, né, enquanto estamos aqui. Ele já era propriedade de Deus. Ela, né? A terra já era propriedade de Deus. Então, o que a gente tem que pensar é que nós estamos aqui realmente num grande teste aqui na Terra. E essa questão é de como você treina seus filhos, como você se sai em conjunto, em grupo, como você lida com
pessoas, né? Como você lidar? Gente, essa semana aconteceu um incidente, eu atravessando de carro, dei a seta para poder ir para o outro lado, e eu não passei no teste, só para deixar claro. Eu fui atravessar para o outro lado, dando seta, eu estava certa, dois motoqueiros vieram cortando pela direita, e quando eu olhei pelo retrovisor, eu só vi o cara caindo, mas caindo parado, Hum, né? Ele caiu. E daí eles já saíram de lá, assim, né? Já. E eu já saí do carro também, já daquele jeito, que aqui no perdendo Rio, terra. perdi o teste, porque assim, depois eu caí a ficha, mas aí depois eu caí, assim, quando eu vi, porque aqui no Rio, quando acontecem essas coisas, os motociclistas, os motoqueiros, né, de motoboy e tal, Junta eles se tudo. juntam, todo mundo, e vai para cima da pessoa do carro. E eu preocupada com que isso acontecesse, porque já estavam dois parados, aí eu, bora lá, não foi nada, vocês estavam errados, e eu jamais alterada, não tive culpa, minha seta estava ligada, vocês estavam cortando pela direita, e você caiu já depois que eu tinha entrado. Aí quando eu vi, eu já estava num tom de voz mais alto, eles viram que eles estavam errados, então eles também baixaram o clima um pouco. Aí eu entrei um pouco lá naquela frequência um pouco mais baixa, e aí, tá tudo bem? Você se machucou? Gente, ninguém teve nada, não teve um arranhão, nada, 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 nada. Graças a Deus. Aí que eu olhei, a menina estava muito nervosa, você tá bem? Olhei ela todinha, não teve um arranhão, foi só um susto, mas vale aí o teste da paciência. Olha, gente, quase que eu era reprovada, viu? Tirei uma nota de 6, 7, mas não tirei nota 10. Porque eu também já saí sabendo como é a situação aqui em volta, então eu meio que naquele momento Me eu fiquei muito culpei. estressada, E aí eu já saí do carro assim, já um pouco na ofensiva, né? Não saí assim com calma, esperando para ver o clima. Errei. Perdi o teste. Deveria ter sido mais paciente naquele momento, tá? Então, fica aí uma experiência do Acontece. dia. E eu estou falando isso porque a gente está aqui pensando no nosso propósito, como é que Deus nos vê. É isso. São coisas do dia a dia, pequenas coisinhas, e aí que você vai acumulando no seu dia a dia. Olha, cuidado com essas coisinhas que às vezes parece que é bobo, mas se transforma. Lembra do início aqui da nossa fala, lá no vídeo um. A decisão que a gente toma, ela pode nos acarretar boas consequências ou consequências ruins, né? Então, é isso aí, que poderia ter sido coisas piores nesse momento, eu poderia ter ficado um pouco exaltada, e um cara ter também se exaltado em cima e ter dado uma confusão generalizada. Claro que É, poderia. Então, assim, vale uma reflexão, que são testes diários, são micro resultados, né? Que a gente aprendeu que são micros resultados que a gente vai ganhando esses pontos dia a dia. Então é isso aí. Então, quando Deus no criou a trânsito é inevitável. Té, Eu acho que a coisa que ele mais usa para testar é o trânsito. ele testa. Eu já contei outras experiências que a gente tem aqui o provérbio todos os dias. Eu já contei algumas experiências, né, sobre trânsito. Não, mas não é só aí, não. Acho que nós todos acabamos sendo testados no trânsito. E Dia aí a tem dia. dia que você consegue passar, tem dia que você É, não passa. Mas pois é. tem que estar muito ligado para você passar no trânsito todo. Gente, só uma dica para quem estiver acompanhando com a gente o livro, a gente está enumerando os parágrafos, né? Então, para que a gente não fique perdido aqui, caso vocês queiram também, enumera os parágrafos, né? Coloca aí. Então, a gente agora vai para o parágrafo 17. Quando Deus criou Adão e Eva, confiou a eles o cuidado da sua criação e nomeou os administradores da sua propriedade. A Bíblia diz: Deus o abençoou dizendo: tenha muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra, dominem e tenham poder sobre os peixes, os mares, né? Sobre as aves que voam, o ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Lá em Gênesis, isso está escrito lá em Gênesis, quando ele criou os céus e a terra, ele falou para os homens, né, domine sobre todas as coisas. Então, nós temos que governar sobre todas as coisas. Por que que o homem conseguiu dominar os céus?
Ele conseguiu, olha, lembra daquelas coisas que lá em Provérbios a gente leu, que, que Deus, né, encobre as coisas e o homem descobre as coisas. Então, assim, quando ele também falou em Gênesis que ele domina sobre os céus, sobre os mares, gente, dominar sobre os céus é isso aí, é os aviões, os helicópteros, os foguetes, sobre asa delta, tem tanta coisa que os homens estão dominando sobre os céus. Sobre os mares, são os barcos, né? Os navios, os mergulhadores. Sobre isso, é isso que ele quis dizer quando você quer. Então, seja governante, né? Governe sobre todas as coisas. É isso aqui que ele quis dizer aqui no parágrafo 17. A primeira tarefa que Deus deu aos homens, aos humanos, foi administrar e cuidar das coisas dele. Dessa função, o homem jamais foi exonerado. E é parte do nosso propósito atualmente. Tudo que desfrutamos deve ser tratado com uma responsabilidade que Deus pôs em nossas mãos. Então, vamos lembrar que nós estamos aqui com responsabilidade. Não é, a vida não é um carrossel, não é um oba-oba. Ao contrário de que muitos estão dizendo para vocês, viva a vida como se não houvesse amanhã, curta hoje, faça tudo como se amanhã não existisse. É verdade. Amanhã é uma perspectiva que teremos, que viveremos amanhã, porque eu posso morrer hoje e não estarei aqui amanhã. Então, assim, só que nós não podemos viver inconsequentemente hoje. Temos que viver com responsabilidade. Ele nos deu, olha, toma aqui a chave da minha casa e cuida da minha casa. É isso que ele quis dizer, né? Cuida, não viva inconsequentemente. Além disso, a gente vai vivendo de acordo com o que a gente enxerga a vida. A gente não pode esquecer que é um teste. Se É um você enxerga teste. a vida como um oba-oba, talvez fica mais difícil você passar no teste. Talvez não. Acredito vai Mas, ser mais com difícil passar no teste. certeza. Se É, você leva a vida como um quebra-cabeça, talvez você perca alguns testes também, né? Porque às vezes, não tem essa peça, não tem jeito, fica assim, não, vamos buscar solução para isso. Então, de acordo com que a forma com que você enxerga a vida, você vai viver. Só que não é apenas isso que ele quer de nós, enxergar e viver a si mesmo. Ele quer que nós enxergamos a vida sobre a ótica dele. é, Enxergar a vida sobre a ótica dele, eu entendo que é entender que aqui é só mesmo um tempo de teste. Você é, precisa se aprimorar nesses testes, passar nesses testes, porque já foi dito que ele não te dá teste maior do que você consegue resistir. é, Então você precisa estar atento, porque se é, você enxerga a vida como uma festa, você vai ter que ser mais provado, sim, consequentemente mais aprovado, né? sim. Existe É. festa boa e festa ruim. Só para concluir aqui o parágrafo 18, a Bíblia diz: você tem alguma coisa que não tenha sido dado por Deus? E se tudo que vocês têm e vem de Deus, né? Se tudo que a gente tem vem de Deus, porque vocês se vangloriam como se tivessem realizado alguma coisa por si próprios. Nossa, para pensar. Muita gente acha que só o fato, pelo fato dele estar aqui na Terra, ele pode mandar e desmandar da forma que ele quer e como tem acontecido muito hoje. Por quê? Existe um ditado popular, né, que é conhecer o ser humano, dê poder a ele. Muitos poderosos, que são poderosos de fato, né, que os que entram para a política, ou os que ganham muito dinheiro, ou os que têm, né, muito poder financeiro para poder comandar alguma coisa, porque, gente, se a gente achar que eles não querem mandar no mundo, basta você olhar. Você só anda no carro que eles querem. Você só veste a roupa, engano seu, que a gente vai ali na loja, eu visto a roupa que eu quero. Me engano. Não é verdade.
Existe uma grande indústria por trás da moda para lançar um tipo de tecido, um tipo de coisa. Você veste aquilo que esses poderosos que acham que mandam na Terra estão fazendo. Então, assim, se a gente for parar para analisar, parece que é meio que uma viagem, assim, né? Uma teoria de conspiração, mas não é. No final das contas, elas se encaixam, né? E a gente tem que lembrar. É, pode falar. E a gente precisa lembrar que a gente precisa ser aprovado aqui para que a gente passe daqui para melhor. É, A gente passe daqui para viver uma eternidade tranquila. E aqui, igual você leu aí agora, tudo que desfrutamos deve ser tratado com responsabilidade que Deus nos pôs na mão e tudo que você tem vem dele, porque tudo que você tem vem dele, tudo que é ele que faz, tudo é para ele. Igual você disse lá atrás, ele te deu a chave para cuidar das casas dele, não é isso que você falou? isso é. Ele te deu a chave para cuidar do que é dele. Então, assim, nada vem do acaso. Ninguém nada tem se do céu não for dado. Nós estamos aqui vivendo num lugar que é para cuidar de algo grandioso que alguém que tinha essa condição nos deu para cuidar. Então, assim, nós, cristãos, que vivemos por um padrão mais elevado, nós não, mas o cristão que vive por um padrão mais elevado, visto que Deus é o dono, o padrão elevado entende que Deus é o dono de tudo, lá no 20, ele deve cuidar da melhor forma possível. Então, se eu sou cristã, se você é cristão, se você entende que o padrão mais elevado é um Deus que criou todas as coisas para que eu usufrua, mas que também cuide, eu vou procurar cuidar disso e entregar isso em bom estado, né? Jesus frequentemente se referia à vida como um cargo de confiança e contou muitas histórias para ilustrar essa responsabilidade perante Deus. Na parábola dos talentos, um homem de negócio confiou a sua riqueza aos cuidados dos servos enquanto ele estava fora. Então, para cada um, ele deu uma quantidade de talento que ele entendia que esses servos poderiam ou conseguiriam desenvolver. Então, para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 10, e ele saiu e deixou lá esses servos cuidando desse talento, e quando ele voltou, ele cobrou esses talentos. No nosso caso, nós estamos na terra com alguns talentos, Deus, o Pai bondoso e amoroso, sabe qual é a nossa capacidade, então eles nos ofertam uma quantidade de talentos para trabalhar. Se nós não passarmos nos testes da vida, dia a dia, nós não vamos conseguir trabalhar esses talentos e ele vai cobrar de volta. Vai chegar uma hora que ele vai te cobrar de volta. Lembra que nós lemos há pouco que está escrito lá, ele vai anotando quando você passa nos testes para no dia te recompensar? É isso, para no dia te recompensar. Com o que ele vai te recompensar? É, E aí são galardões e cada um vai ter toda cada um essa. não adianta você ficar invejando o que o outro, porque o outro foi mais resistente, o outro prestou mais atenção, o outro já tinha entendimento desse propósito de vida dele. Então vale É, a pena a gente se preocupar com isso. Vale a pena a gente entender que o nosso propósito está ligado a algo maior, que existe um propósito, além de comer, tomar banho, dormir, levantar, trabalhar, cuidar de filho de casa, existe um propósito, é. né? Então vamos continuar aqui. Gente, Depois esse servo volta, né? Falei do servo agora, depois esse servo volta e diz para cada um que trabalhou e granjeou aqueles talentos que ele recebeu: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o mundo, sobre o muito. Então entre para o gozo do seu Senhor, né? Vem e participe da alegria com o seu Senhor. O dono daqueles talentos preparou uma festa para celebrar isso. A mesma coisa acontece com nós. Quer ele vai falar? chegar para a gente e vai falar, né? Servo bom e fiel. Você quer ouvir isso, né? Servo bom e fiel. Venha para cá. Você, olha, fez Entra para a exatamente festa que eu preparei. como eu preparei. Vem para cá. E aí, você quer Entra. chegar e ser chamado de servo bom e fiel? Porque ele pode muito bem também, se você não fizer
da forma que você será recompensado. Gente, vamos pensar que hoje, como é um teste mesmo que a gente está vivendo aqui. Quando a gente faz alguma coisa de bom e de legal, as pessoas perguntam, né? Nossa, que legal, como você fez isso e tal. Faz alguma coisa que não é boa para você ver. Experimenta. Cancela, Você vai ser né? cancelável hoje, né? Na linguagem de hoje, você vai ser cancelável. Cancelar, Então, é isso. Quer ouvir, servo bom e fiel? Eu quero. né? Ao final da nossa vida, nós vamos ser avaliados. Todos nós seremos avaliados. Se você acredita, você vai ser avaliado. Se você Se não você acredita, acredita, você também, é, né? Então, se você acredita, você vai ser avaliado. Se você não acredita, preciso dizer, também será avaliado. Então, fique em assim, paz, porque às vezes a pessoa está aqui, nós não estamos aqui pregando nenhuma religião, tá, gente? A gente não está falando de religião, de igreja, não estou falando nada disso. Nós estamos falando de propósito de vida. E às vezes a pessoa confunde. Ela quer muito levar para essa questão de religiosidade. A gente está dando os exemplos da Bíblia, que é um dos livros mais antigos do mundo, né? Então a gente traz todas essas coisas que vem escrito aqui na Bíblia. Então, assim, não fique aqui apegado. não estou ouvindo mais. Tá me ouvindo? A gente vive no teste. Olha a gente vivendo o teste. Tá mudo. Tá mudo. Interromper? Retoma. Pois, pois então. Como a gente, todo mundo quer ouvir servo bom e fiel. Então, todo mundo quer passar num teste, mesmo sem saber que está em teste, nós precisamos prestar atenção nesse teste. E todos nós estamos vivendo nele. Então, se você tratar tudo como cargo de confiança, Deus promete três recompensas na eternidade. Então, quer dizer, eu falei antes que ele está anotando todos os testes que eu passo para ele nos recompensar na eternidade, né? E tal qual aquele homem naquela parábola liberou talentos para cada pessoa, ele libera para a gente também, quer que a gente use, né? E ele tem três recompensas para essa eternidade. Primeira recompensa, nós vamos receber reconhecimento de Deus. E talvez ele dirá para a gente, servo bom e fiel, que belo trabalho você fez, né? Talvez você recebe uma promoção, né? Uma responsabilidade maior na eternidade. Será que é isso que nós teremos para a eternidade? Uma responsabilidade maior? Você corre de responsabilidade aqui? Como é que é isso? Se você corre de responsabilidade aqui, talvez seja esse o seu teste. Talvez você saiu da eternidade para viver uma guerra aqui, para ser testado e ter uma outra responsabilidade na eternidade. Tem uma terceira recompensa. Ele vai te honrar, você será honrado em uma comemoração. Venha participar dessa comemoração. Só que essas recompensas de reconhecimento, de promoção e de comemoração, só vai te acontecer se você passar pelos testes, que é imposto todos os dias. Lembra que o teste não é só com pessoas de alto nível. Eu falo financeiro, ou de destaque, ou de status. Eu falo alto nível na vida mesmo. Então, até apanhar um lixo no chão, você pode estar sendo testado. Você pode não, você está sendo testado para uma vida futura diferente, tá certo? Então, ó, Deus observa como usamos o dinheiro que Ele dispõe para nós para avaliar se somos confiáveis ou não. A Bíblia diz: se vocês forem indignos de confiança em relação às riquezas deste mundo, quem vai lhes confiar a verdadeira riqueza?
celestial. Eita, que o negócio vai apertando cada hora, né, gente? Por isso que nós estamos tendo tanto teste nessa gravação. Essa é uma verdade fundamental. Deus diz que há um relacionamento direto entre a forma de eu utilizar o meu dinheiro e o nível de minha vida espiritual. Então, de acordo com o que você gasta, como você gasta, qual é a responsabilidade deste gasto, você está levando a sua vida espiritual também. O modo de administrar seu dinheiro, as riquezas deste mundo, determina quanto Deus pode confiar a mim e a você as bênçãos espirituais, as verdadeiras riquezas. Por que verdadeira riqueza? Que valor tem isso? Você só vai perceber o valor disso quando você entender que aqui, isso ficou muito gravado para mim, gente, aqui é só a primeira página da vida. Assim como você esteve no útero e não sabia quanto tempo ia ficar lá, porque você não tinha consciência. Você passou por uma vida que é melhor do que aquela do útero, apertadinha, com alimento muito dosado, era um tipo de alimento só que você podia, né, ingerir. Você não sabia que tudo isso te esperava. Assim também é a próxima parte de vida. A É, vida pode falar. é um, a vida é um teste, é um cargo de confiança, e quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que a gente seja. Então, quanto mais Ele nos entrega, mais responsável Ele espera que a gente seja com a gente, com o que Ele entregou e com os outros que estão à nossa volta, que tudo que Ele nos entrega é para ser usado em favor do outro. Isso também fez um boom na minha vida. Bom, o parágrafo 24 agora, né? Uhum. Jesus disse, a gente está indo para a parte final, tá? Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. A vida é um teste e é um cargo de confiança. E quanto mais Deus lhe dá, mais responsável Ele espera que você seja. Gente, isso aqui é tão sério. Porque, claro, né, se eu te der um pote de ouro de 2 quilos para você tomar conta, é um peso. Se eu te der um de 100 gramas, é outro peso. Não falo peso de carregar, eu falo peso de confiança. Então, assim, uma coisa que ele está falando aqui que é muito séria, até a forma da gente, como administrar o nosso dinheiro, as coisas com que a gente gasta. Você está gastando com a coisa certa? Você está confiando o seu dinheiro nas coisas que são as coisas realmente aplicáveis? Está investindo certo? Porque às vezes, mas eu ganho pouco. É no pouco mesmo. Que se você não sabe, olha bem o que ele está colocando aqui. Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. Quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Se você com pouco não sabe administrar o pouco que você tem, ele vai dizer para você: você não pode ganhar muito, porque você não sabe administrar nem um pouquinho. Então, se você ganha um salário mínimo e não sabe usar, não sabe desfrutar, não sabe investir, não sabe o que gastar com aquele dinheiro, ele não vai deixar você ganhar 20 salários mínimos. Muitas vezes a gente pode parar e pensar e falar assim: nossa, eu tenho certeza que alguém aí já teve essa experiência. Como que fulano consegue viajar todo mês? Ele ganha tão pouco. Como que fulano consegue construir uma casa daquela? Se eu sei que ele não ganha muito, ele trabalha num trabalho que ele ganha pouco. Ele está sendo uma pessoa dessa. Melhor mordomo, Ele está sabendo administrar a casa. melhor mordomo. Então, saiba o que você está fazendo, esse propósito de vida que nós estamos propondo aqui, uma vida com propósito, faz parte até nisso. Então, não se lamente. Olha o que a gente leu: não lamente o dia, não lamente a noite, a chuva, né? Administra bem isso. Saiba administrar o pouquinho que você tem, porque Deus vai te recompensar com o maior. Então, vamos E quando a lá. gente fala dessa responsabilidade que ele espera de nós, inclui o tempo, inclui a sua fala, inclui o seu modo de viver. Então, tudo que É, ele te dá, ele espera, é um ato de confiança. Ele só te dá o tanto que você dá conta de resolver. Então, ele é, espera responsabilidade nisso aí para você ir aumentando essa responsabilidade. exatamente.
Então, vamos lá, finalizando a nossa parte, o nosso pensamento sobre o propósito de vida. O tema da reflexão hoje é: a vida é um teste e um cargo de confiança. Então, reflita nisso. Versículo para memorizar. Quem é fiel nas coisas pequenas, também será nas coisas grandes. Lucas 16, 10. Pergunta para meditar. O que me aconteceu recentemente que agora percebo ter sido um teste de Deus? Quais são as tarefas mais importantes que Deus me confiou? É uma boa reflexão. Né? Pega lá o seu caderno, tá? Anote o de hoje, essa reflexão, essa pergunta, faça essa pergunta para você, e eu tenho certeza que vai ser um desbloquear da sua mente com relação a isso. Não reclame, administre melhor, tá bom? Então, finalizamos aqui mais um Até dia. amanhã. Ah, a gente esqueceu de pedir, né? Curta, comenta, compartilha, se Faz inscreva favor. no canal, que em breve a gente vai estar aqui ao vivo, né? Isso, É isso isso. aí. Obrigada, gente. Mais um dia. Te Obrigada, espero para o próximo gente. vídeo do dia 6. Tchau. Amanhã a gente vai ver a nossa atribuição temporária. É isso aí. Beijinho. Tchau.